Oi, Câncer, meus queridos cancerianos, vamos ver o que a gente tem essa semana para vocês? Procure ficar comigo até o final. Eu abro a minha leitura intuitiva, coletiva aqui, mas em 3 linhas. Em geral, a segunda linha complementa a primeira e a última tem os conselhos. Então, se não puder assistir agora, aciona o sininho, assiste depois com calma. Se inscreve se não é inscrito. Curte, que ajuda com esse trabalho aqui. E vamos lá. Câncer. Câncer. O que temos para dizer para Câncer? Câncer, vamos lá. Eu tô pegando algumas histórias aqui, eu vou tentar trazê-las todas, tá? Mas vamos lá, a primeira delas é que assim, em alguns momentos a gente percebe que é importante preservar quem nós somos em meio a um grupo de pessoas, e eu posso estar falando de amigos, família, trabalho, em meio a um grupo de pessoas que são muito distintas, que são muito diferentes entre si. Por exemplo, né, um setor de criação na empresa, e aí tem lá a pessoa que desenha, a pessoa que publica, a pessoa que prospecta, enfim, eu não entendo disso, mas só como exemplo. Precisam trabalhar juntos nesse setor para juntos produzirem algo, só que são muito diferentes. Cada um tem pontos de vista muito distintos, muito pessoais, e apesar da necessidade de criar em conjunto algo, unindo os talentos e as habilidades, as funções, mesmo assim tá difícil, porque cada um de nós, no final, tá olhando para uma direção. Eu tô falando de personalidades, sim. Se for esse caso, como eu te falei, tá? Vamos por partes, porque tem muita história aqui, brotou muita história. Então, se for o caso, nesse caso, a empresa, o trabalho, um setor, a mesa já está me dando uma orientação de fundo do deck, que nesses casos, onde já ficou complicado juntar de novo, chegar num consenso, né, concordar em algo, a gente chama na hierarquia, um superior. E se for no caso da empresa, um gerente, um supervisor, alguém mais sábio, mas ao mesmo tempo que tenha noção da ordem disso e que pode colocar a equipe a par dessa ordem, que é maior do que a vontade individual de cada um. Você pode estar inserido nessa dinâmica, você pode ser esse supervisor, não sei, Câncer, tá? Faz aquela parte aí de ligar os pontos e ver como é que você aproveita essa lição. E se não for literalmente uma história aqui, que eu vou contar, que pode estar acontecendo, tem sempre uma informação preciosa no tarô pra gente, tá? Então fica atento. Se for na dinâmica de família, tem um conflito. Pai, mãe, filho. O que sim é,
essa divergência de direções, tá? Cada um olhando para um lado, mas por quê? Cada um é muito bom naquilo que tá defendendo, ok? Mas tem essa intransigência. Tem uma pessoa muito mais lógica, fria, direta, inteligente. Tem uma outra pessoa que, vamos, a gente não pode perder tempo. É fogo, é impulso, é o elemento de ação. E tem alguém um pouco mais, não, mas peraí, a gente precisa criar isso com calma, tem que fazer na base do... Eu escuto na base do ócio criativo. Então tem essa diferença das personalidades que estão juntas e tá difícil, né, colocar uma conversa alinhada. E nesses casos, muitas vezes é a oportunidade, primeiro, de reunir um setor e reformular completamente ele, ou de sair de um setor e fazer parte de outro, se for o caso que eu tô falando com vocês sobre trabalho. Se for o caso em família, é provável que os pais, e eu não sei se você é o pai, se você é a mãe, se você é o filho nessa dinâmica, mas é necessário que haja uma conversa, uma coerência. E se for preciso, sim, com a ajuda de um professor. O sumo sacerdote, ele é um professor, né? E ele não coloca essa ordem prática da vida, ele coloca a ordem, uma ordem de virtudes, uma ordem moral, né? Algo que seja respeitoso, que contemple todos. É isso que o sumo sacerdote faz em geral, né? Ele coloca essa ordem mais espiritual. E se for preciso, a gente aciona esse tipo de professor. Porque tem uma completude. Tem uma completude, tá? Câncer. O arcano do mundo aqui na mesa. E não nesse deck, mas em geral me lembrei de decks em que ele fala diretamente de a gente integrar. Então, por exemplo, se você é o pai, você precisa acionar, você precisa não, né? É a sugestão do desenho que tá na mesa aberta aqui. Acionar a sua força yang, masculina. Diretiva, eu dou um direcionamento. Então a gente vai se reunir para olhar isso aqui e fazer de uma certa forma. Se você é a mulher, a mãe, pode estar sendo representada por essa rainha de paus que está na mesa. E aí o pedido é que você desacelere um pouquinho o ímpeto e a força de controle para que dê tempo dos outros se aproximarem de uma conversa para reunir o ponto de vista, entende? E se você é o filho, aí câncer, aí câncer, você tem que pisar no freio. Especialmente se eu estiver falando de um filho adulto morando ainda com os pais. É possível que esse término, né? Que essa conclusão que tá na mesa, no centro de toda a leitura, esteja falando de que é necessário um início amoroso, um reinício de alto amor, um reinício de correção do amor, eu tô ouvindo. Sabe essas dinâmicas em que às vezes é só isso, é só ajustar, colocar, dar o lugar de cada um, colocar, né, os pingos nos is. Quem são os provedores? Quem são... Na hierarquia dessa família também. Como tá a hierarquia dessa família? Sabe? A gente verifica, né? A nossa hierarquia de família, assim. E é muito... De vez em quando a gente tá saindo, né? Dessa ordem.
E ela sempre causa, né, câncer? Ela vai causar, assim, um desconforto, um atropelo e uma disputa. O 7 de paus fala que a gente levanta a guarda, fica na defensiva, fica resistente e fica se sentindo não entendido, isolado. Eu não tô achando aliados, entende? Tudo isso. Vamos ver o que mais. O que mais que eu posso falar para câncer, tarô? O que mais? Ai, que ótimo. Bom, as cartas confirmaram, ó, uma carta que pede um pouquinho de solitude, um pouquinho de afastamento dessa dinâmica aí, dessa Torre de Babel. Às vezes, né, a gente fica assim, sabe? É assim mesmo, né? É assim mesmo nas dinâmicas, câncer, não assusta não. E aí, como conselho, o tarô fala assim pra ti, câncer, toma consciência de forma lógica disso que não está contribuindo com a saúde. Contribuindo com a saúde, inclusive do amor que faz parte desse grupo. Independente do grupo, se a gente está num trabalho, se a gente está numa função, se a gente está num projeto, se a gente está numa família. Não existem pessoas reunidas por nada, entende? Então, o tarot pede que você avalie com a sua lógica. O que não está sendo ouvido? O que eu não estou conseguindo expressar? Porque não está tendo uma comunicação clara aqui, né? O As de Espadas caiu embaixo do Valete de Espadas e de ponta cabeça, assim, sabe? Então, caiu sobre esse 7 de paus também. E aí me vem aquela frase, para que ter razão se a gente pode ter paz? E com isso, corrigir, ajustar, assim como um sacerdote aqui que não para de me olhar, colocar uma ordem maior, coletiva, que traga saúde. Porque os conflitos fazem parte, o estresse faz parte, mas até uma medida. Quando ele passa demais de uma medida, que é só aquela medida que é pra gente ir lá conversar mesmo, né? Se expor, mas também com a disposição de ouvir. E aí tomar decisões de conclusões, né? Fazer conclusões, porque tem o mundo e logo em seguida um as de copas, um as de espadas e a carta do 6 de paus, que é uma carta que mostra que a gente aprendeu algo, né? A gente obtém sucesso porque eu aprendi a fazer, aprendi a me comunicar, aprendi a me expressar e aprendi a tomar o meu lugar, porque fogo o espírito. Ok? Baita processo tá vivendo por aí, né, câncer? Vamos ver o que mais? Uma última palavra, por favor. Uma última palavra, por favor, para câncer. 2 vezes solidão e solitude, tá? Então, o fundo do deck eu vou te mostrar. Fala da solitude do eremita e aí cai a palavrinha solidão também. Mas aqui nada ruim, tá? Porque quando o ajeito tá muito grande, nada melhor do que se ausentar. Eu não sei quem foi que disse isso, eu vou parafrasear. Que a gente sai da ilha para enxergar a ilha. Então, essa última carta aqui tá te dando esse conselho também. Que para ter clareza, que esse as de espadas pede, para você recomeçar com sucesso,
pode ser bem interessante você sair um pouco desse espaço, desse lugar, para ver o que tá fora da linha, tá? O que tá fora do lugar? E se for as famílias, considera a hierarquia dos provedores, tá? Câncer. Fiquei até com um zumbido no ouvido dessa leitura. Se for preciso, ouve mais algumas vezes. As leituras aqui no canal, elas têm esse foco. Eu tenho realmente essa preocupação e responsabilidade para te dar informações que te tragam autoconhecimento, tá? Então, se for o caso, assiste outras vezes, que cada vez que você ouvir, você vai captar mais alguma coisa. Com certeza vai colaborar aí, tá bom? Obrigada por estar aqui, Câncer. Muito obrigada. Nos vemos na próxima leitura.